Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça da loja assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E vamos pro relato de hoje, que é este: O Homem de Preto. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, o meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Não citarei nomes no decorrer da história. Eu assisto o canal há muitos anos e lhe aviso que o relato é um pouco longo, mas prometo que vale a pena. Ele não é muito longo, não. Atualmente tenho 22 anos e esse relato vai contar a minha história com algo que me acompanha desde que eu nasci. Costumo chamá-lo de Homem de Preto. Tudo começou quando eu era criança. Não sei a idade exata, mas devia ter uns 7 anos. Eu tinha um quarto só para mim, morávamos no interior de Santa Catarina e a nossa casa era grande. As paredes eram de alvenaria e o chão era de madeira. Me lembro que praticamente todas as noites eu sonhava que estava em um parque abandonado, muito escuro, com pouca iluminação. De repente aparecia um homem. Na época eu não via o rosto dele. Sabia que era um homem alto, que vestia um sobretudo preto e um chapéu grande, também preto, parecido com uma cartola. Vestes que, deveras, não eram deste século. Ele se, ele parava, é isso? Ele parava na minha frente, abaixava um pouco e me estendia a mão. Ele se abaixava um pouco e me estendia a mão, como se quisesse que eu fosse com ele. Eu era muito inocente. Eu estava com medo, sim, mas algo nele me parecia familiar. Então eu ia. Entrávamos naqueles trenzinhos de montanha-russa, porém esse trenzinho só andava em linha reta e era envolto por um túnel. Nesses sonhos eu sempre me via em terceira pessoa, como se fosse um filme. Eu sabia que aquela criança ali era eu, mas eu não me acompanhava. E quando entrava nesse trenzinho com esse homem, nós dois sumíamos na escuridão do túnel. Sempre acordei com muito medo e sentia que algo estava me observando. Com o passar dos anos, fui tendo o mesmo sonho quase que todas as noites. No decorrer do tempo, algumas coisas mudaram, como eu estava ficando mais velha na vida real, e como eu estava ficando mais velha na vida real, eu fui crescendo nesse meu sonho também. Outra informação importante é de que com o tempo eu não aceitei mais o convite do homem para ir com ele. Eu estava ficando com medo. Então toda vez que ele me estendia a mão, eu me recusava. Curiosamente, o cenário do sonho, muito após essa minha recusa, eu me recusava. Curiosamente, o cenário do sonho, muito após essa minha recusa, ou muda após essa minha recusa, não sei. Ele não parecia ter ficado feliz com isso, e hoje eu entendo que ele começou a tentar de tudo para que eu aceitasse ir com ele novamente. De repente, eu não me encontrava mais naquele parque horrendo. Eu estava em um deserto, em plena luz do dia. Eu via alguns cactos grandes no decorrer da estrada e lá longe eu conseguia vê-lo me espiando por detrás de um cacto. Até porque o chapéu era inconfundível. E a cada sonho ele foi se aproximando cada vez mais, até que ele estava em minha frente novamente e eu continuei teimando em não ir com ele. Gostaria de destacar que esse tempo que eu comento foi de vários e vários anos. Os sonhos começavam a mudar de cenário, mas ele sempre estava à espreita em algum lugar dos meus sonhos. Então, peraí. Esse tempo que ela fala foram vários anos que ela sonhou com isso. E os cenários mudavam, mas o homem estava sempre lá, sempre tentando fazer com que ela fosse com ele. É isso? Quando eu tinha... Parece que eu já contei esse relato, gente. Não sei, parece que ele não me é estranho. Ai, só que eu não lembro exatamente tudo. Assim, bom, vamos lá. Quando eu tinha 17 anos, ocorreu um fato que me deixou aterrorizada por semanas. Eu estava deitada no sofá da sala, tirando um cochilo, quando tive uma paralisia do sono.
Sei que era uma, pois não conseguia me mexer. Somente os olhos se moviam. E, para minha surpresa, conseguia ver atrás das paredes. O homem de preto estava em frente à minha casa, e pela primeira vez eu vi o rosto dele. Era um homem branco, bem pálido, com cabelo escuro, segurava o chapéu na mão. Parecia ter cerca de uns 30 anos e estava acompanhado de alguém que eu não conseguia ver. O homem de preto apontou para a casa e disse algo para aquilo que estava com ele que me fez congelar. Ele disse: "Precisamos fazer isso agora, antes que ela acorde." Quando ele disse isso, escutei um barulho e a minha atenção se voltou ao corredor. Sim, para piorar, a minha casa tem um corredor bem grande e o meu quarto ficava no final dele. E de lá saiu uma criatura horrível. Parecia ser uma mulher, mas ao mesmo tempo não era nada humano. Algo com cabelos pretos veio correndo, de 4. Lembra que eu disse que o nosso chão era de madeira? Pois então, quando aquela criatura começou a correr na minha direção, eu escutei o barulho dos passos no chão de madeira, que ficavam cada vez mais altos de acordo com a aproximação dela. Imagina o bicho vindo correndo de 4. Uma mulher com cabelo... Menina! Eu fazia xixi ali mesmo. Logicamente eu entrei em pânico. E antes que ela pudesse me alcançar, eu consegui me arrancar do sonho. Ah, era o sonho. Ah, tá. Eu fiquei desesperada e acordei ofegante. Na hora, eu mandei 2 áudios com mais de 4 minutos para minha amiga, contando o que havia acontecido. E as minhas perguntas ficaram sem resposta. Do que será que eles estavam falando, né? Por que aquela coisa veio em direção a mim e o que queriam? Porque afinal ele falou que tinha que fazer aquilo antes que ela acordasse. Então era uma coisa meio consciente do lado de lá, né? Aos 19 anos eu saí de casa e fui morar na cidade. Eu já trabalhava e estudava, então conseguiria me manter sozinha. Minha mãe resolveu repaginar o quarto em que eu dormia. Levei só algumas coisas de lá. A maioria das minhas coisas de infância permaneceu guardada ali nas cômodas de madeira. Não fiz questão de olhar. Em um fim de semana, quando fui visitar os meus pais, a minha mãe me chamou num canto e disse: "Filha, me desculpe, mas eu tive que jogar algumas coisas fora. Tive que jogar fora umas coisas suas. Era muita tralha naquelas gavetas, inclusive aqueles desenhos e as histórias com aquele homem que sempre aparecia nos seus sonhos. Eu fiquei com medo só de olhar", ela disse. E eu me assustei quando ouvi isso. Não pelo fato dela ter jogado fora algumas coisas velhas, mas sim por conta desses desenhos e histórias que eu não lembrava de ter feito ou escrito. Então ela me explicou que achou desenhos de quando eu era mais nova, em que eu desenhava um homem de preto com uma cartola, e depois ela disse que achou um pequeno diário em que eu escrevia sobre esse homem, que ele era mau e que não me deixava em paz. Minha mãe sabia dessa história e ela resolveu contar um fato que aconteceu há muitos anos, em um dia que estávamos na roça, em que o meu pai e eu fomos correndo em direção a ela porque eu havia dito que tinha um homem de preto atrás das árvores e que estava me chamando. Minha mãe achou que era brincadeira nossa na época, mas o meu pai confirmou a história. Ele disse que assim que eu falei isso, me pegou no colo e saímos correndo, porque do jeito que eu estava chorando de medo, algo eu realmente tinha visto. É claro que ele voltou lá sozinho depois para ver se não era nenhum homem de verdade, né? O que daria mais medo ainda se fosse. Imagina, né? Um cara chamando uma criança. Mas ele não achou nada. Já eu não lembro muito bem desse dia em questão. As revelações vieram quando eu ingressei no centro espírita aos 20 anos. Levei esse assunto do sonho repetido com o homem de preto, né? Para a apometria. Quem é do centro espírita ou semelhante vai saber do que se trata. Se não, sugiro que pesquisem mais a respeito. Eu acredito que o relato vai se estender muito mais se eu tentar explicar isso. Mas através da apometria, descobri que a minha alma já é velha.
de que há muito tempo atrás, nos meus tempos medievais, eu trabalhava com coisas ruins, magia negra e tal, e praticava inclusive sacrifícios. Eles disseram que escutaram gritos e sentiram muita dor e sofrimento vindos daquela época. Mas eu tinha um protetor, um homem que me ajudava nos trabalhos e que me protegia ao mesmo tempo. Era esse homem de preto. Quando partimos daquela vida, ele não conseguiu me deixar e me acompanhou. Ele sempre me convidava para ir com ele, pois queria que voltássemos aos velhos tempos. E como minha intuição não falha, comecei a recusar os convites. Porém, isso o enfureceu e ele passou a me perseguir. Eu fiquei completamente chocada enquanto o médium me explicava. Confesso que eu não sou muito religiosa, acredito mais na ciência, de que tudo pode ser explicado, mas isso me deixou com uma baita pulga atrás da orelha. Tive que seguir vários passos para me livrar disso, Ana. Tive que doar coisas para ele. É isso? E pedir que fosse embora. Tive que doar coisas para ele ou tive que dar as costas para ele e pedir para que fosse embora? Não entendi direito. Tomei vários banhos para limpeza e continuei com os meus passes no centro espírita. A orientação é de que eu deveria fazer isso durante 90 dias. Mas você acredita que eu perdi o bendito do papel depois de 2 meses? Não achei mais de jeito nenhum. Que papel? E como o centro espírita ficava em outra cidade, eu não fui pedir mais orientações. Curiosamente, os sonhos pararam. Eu não o via mais. E pensei que ele tivesse de fato ido embora. Mas acredito que ele ainda esteja por aqui. Talvez não tão forte. E vou lhes dizer por que eu acho isso. Quando completei 21 anos, comecei a namorar. Meu namorado e eu fomos morar juntos, logo cedo. E estamos juntos até hoje. Adotamos um cachorrinho, que era para ser um salsicha e está mais para um pincher orelhudo. Bom, moramos em um apartamento, Moramos em um apartamento. O meu cachorrinho Max não tem o costume de ficar latindo. Só se alguém bate na porta em uma noite, por exemplo. Ele não tem o costume de ficar latindo, só se alguém bate na porta. Em uma noite, acabamos adormecendo no sofá e a porta do nosso quarto estava aberta. Geralmente, eu deixo a luz da sacada acesa, o que acaba iluminando um pouco a cozinha e a sala. O quarto é iluminado pela iluminação pública, que vem da rua. Eu acordei com um rosnado do Max. Ele olhava fixamente para o quarto mal iluminado e começava a latir. Aí eu levantei e pedi para ele que ele ficasse quieto, pois eu queria dormir. Mas algo também prendeu a minha atenção ali. Eu via uma leve silhueta. Meu avô é médium e eu vou dizer que eu morro de medo de ter herdado os dons dele, porque eu não queria ver nada nem ninguém de outro mundo. Mas naquela noite me percorreu um frio na espinha e eu tentei acordar o meu namorado, porque nem a pau que eu ia naquele quarto para saber se tinha alguma coisa ali mesmo. Mas ele estava dormindo que nem pedra, então não adiantou. O Max continuou rosnando, até que eu tive coragem e corri para o quarto acender a luz e não tinha nada. Nenhum inseto, nem nenhuma janela aberta, porque se tivesse algum bichinho ou um vento no quarto, eu entenderia a reação do meu cachorro. Mas tudo estava em um silêncio absoluto. No dia seguinte, tive uma briga feia com o meu namorado e eu fiquei muito mal. Eu não consegui ficar em casa aquele dia, então percebi um padrão, Ana. Uma semana depois, altas horas da noite, o Max se posicionou para um canto da cozinha e também começou a rosnar e latir. Quando fui para a cozinha, podia sentir uma presença. Mas como toda medrosa, fingi que não tinha nada. E no dia seguinte, tudo deu errado para mim. Fiquei muito triste, angustiada, como se fosse um presságio, um aviso. Ele aparecia para me alertar. Ou para me fazer mal, eu não sei. Só sei que toda vez que o meu cachorro latia e rosnava para um canto vazio, algo de ruim
e que me afetava emocionalmente acontecia. Eu tentava ignorar essa lógica para não virar algo psicológico, mas não dava outra. Eu sentia que era ele, Ana. E eu tive certeza disso quando uma amiga da minha colega de faculdade a chamou, preocupada, dizendo que viu algo estranho. Estou na faculdade de Direito e no primeiro ano ia de carona com 2 colegas de aula e mais 2 amigas delas, né, dessas meninas. Em uma noite, quando estávamos indo para o carro após a aula, essa amiga da minha colega, que estava parada em frente a um dos blocos da faculdade, jura, de pé junto, que viu um homem de preto caminhando ao meu lado, sendo que eu estava sozinha. Primeiro, ela realmente achou que era um homem comum, de pele e osso, né? Mas depois que desceu as escadas e chegou mais próximo, não havia homem nenhum. Ela ficou apavorada e contou para minha amiga depois. Ficou com medo de me assustar na hora. E um detalhe é que eu não tinha contado essa história do tal homem de preto para ninguém, por medo justamente de ser taxada de louca. Ou ser alvo de piada, né? Sei lá. Então todo mundo ficou chocado depois que eu contei a respeito. Eu espero, Ana, que ele tenha voltado como um protetor e não como um malfeitor. Peço desculpas novamente pelo relato longo e agradeço se contar a minha história. Estou louca para escutar ela em sua voz. Muito obrigada por ler, muita paz, saúde e sucesso para você e para sua família. Muito obrigada, um beijo para você. Mas e aí fica a dúvida, ele foi embora ou não foi? Você sente que é ele ainda? Será que não vale mais uma visita no centro espírita? Pra saber bem, assim, se o que ele tá fazendo ali é algo legal ou não. Porque, assim, ele virar protetor desse jeito, se ele é uma alma normal, comum, ele vai estar toda hora do teu lado? Não vai, de vez em quando, talvez, não sei, será que tem isso? Pode isso, Arnaldo? E eu ia tirar a dúvida no centro espírita de novo. Ia lá pra saber o que tá pegando, se é legal ele tá ali ou não. Porque se não for legal, penso que de repente, se nada for feito, a coisa vai começar a piorar, né? E se for, não sei, um protetor, será? Ai, gente, eu não sei. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários a sua opinião, sempre com respeito, por favor. E se já passou por uma situação parecida, escreve pra gente. Bom, então, pra mim, eu lembro que eu já contei algo muito parecido aqui, de um homem de preto, sei lá. Bom, esse foi o relato de hoje, espero que tenham gostado, um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui, tchau, tchau.